Meus queridos, minhas queridas amigas, muito bom dia. Para mim é uma grata satisfação e sempre quando estou aqui a minha emoção é incontida, porque me localizo na casa máter do Espiritismo do estado da Bahia. Pela minha mente passam e eu me recordo dos grandes vultos que estiveram aqui, que passaram por essa casa, que fizeram história por meio dessa instituição, cujas raízes estão no mundo espiritual. A Federação Espírita do Estado da Bahia, que remonta à União Espírita Baiana, nos seus primórdios, tem uma trajetória que tem conexão com o mundo espiritual superior e que remete às hostes do próprio Ismael. Portanto, para mim, é sempre uma sensação de alegria, ao mesmo tempo de um certo constrangimento, estar falando na FEEB, por conta da grandeza que, aos meus olhos, a FEEB sempre teve em meus sentimentos, em meus pensamentos, em meu coração. Gostaria, de antemão e antecipadamente, agradecer sempre a Eleonora Peixinho, em nome de quem eu saúdo e cumprimento toda a AME Bahia. Agradecer a Maria das Dores, que foi a porta-voz desse convite, esse convite sempre generoso. E sempre quando eu estou em eventos ligados a essa temática, desde a ABM, quando estivemos lá em algumas oportunidades, sempre me sinto muito honrado e sempre com temas de fôlego, né? Sempre com temas que eu me sinto assim, sempre fazendo um recorte diminuto de temas que são grandiosos, né? A Organização Mundial de Saúde, isso é muito conhecido, estabeleceu que o conceito de saúde há alguns anos, e esse modelo, chamado modelo holístico, tem vigorado na OMS como sendo, em que pese todos os limites e as críticas da OMS, que a OMS recebe, ainda assim é um conceito referência, é um conceito ainda considerado referencial na área da saúde, que é a ideia de que a saúde é um bem-estar físico, mental e social. E, é claro, autores mais recentes têm tentado incluir aí a dinâmica espiritual. Mas o conceito mais aceito é esse modelo biopsicossocial, que a grande maioria dos autores defende como sendo o conceito predominante, o conceito mais popular, o conceito mais referendado de saúde. Bem se vê que, apesar disso, é um conceito que apresenta muitos problemas, um conceito muito complexo, um conceito que não é fácil de a gente compreender na sua totalidade e que, ainda assim, deixa espaço para muitos questionamentos. Porque se a gente dividir esse bem-estar ou esse completo bem-estar físico, social e mental, a gente vai ter muitas questões que se desdobram dentro dele. É importante asseverar que se você pega, por exemplo, o bem-estar físico, que é a dimensão, o aspecto, o marcador biológico, que diz respeito quase sempre àquele fator prioritário, aquele fator predominante da saúde, esse bem-estar físico está associado àquele conceito antigo de que saúde seria a ausência de doenças. E esse conceito da OMS reformula dizendo que é um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social, portanto, os três fatores que se conjugam de tal forma e não necessariamente a ausência de doenças. É, portanto, um modelo avançado, um modelo, portanto, sofisticado, um conceito sofisticado de saúde. Por quê? Até 1977, ou melhor, a partir de 1977, um grande autor, um autor inclusive referência, que havia conceituado que saúde era a ausência de doenças, portanto, uma mentalidade assim mais naturalista de saúde, de que o organismo apresenta uma certa homeostase e, portanto, quando ele tem um certo equilíbrio entre ele, o seu funcionamento e o meio ambiente, ele está saudável. Essa ideia foi sendo refutada porque saúde parece ser mais complexo do que apenas a falta de patologias, a ausência de uma entidade clínica nosológica, a ausência de determinados fatores patogênicos e, portanto, esse elemento foi sendo modificado, esse conjunto, esse conceito foi sendo modificado, porque com o tempo foi se percebendo que não dá para examinar a saúde apenas como sendo um fator
ou a presença ou não de um fator patogênico, porque senão a gente vai estabelecer, que é esse o modelo ainda convencional, uma guerra apenas contra bactérias, superbactérias, infecções, vírus, elementos microbianos ou alterações celulares, neoplásicas e assim por diante. Trata-se, portanto, de apenas um aspecto da saúde. E esse pesquisador, mais tarde, foi refutado por outros, que começou a questionar essa ideia de que saúde não pode ser apenas falta de uma patologia, ausência de doença. Se nós examinarmos o conceito de bem-estar físico, o que seria um bem-estar físico? O que é que caracterizaria um bem-estar físico? Uma espécie de homeostase, uma zona de conforto, a ausência de injúria biológica, ou seja, de dor, de sofrimento? Muito bem. E se alguém, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de câncer e descobri de maneira repentina, sem me dar conta que eu estava com câncer, porque o quadro oncológico ainda não havia alcançado áreas sensíveis da dor. Aparentemente, eu estava com bem-estar físico. Eu era portador de bem-estar físico, mas já estava com diagnose, com quadro clínico ainda não identificado, que um exame, para minha surpresa, detectou. Então, o bem-estar físico exclusivo, desmembrado desses três bem-estares, social e mental, não pode configurar ou não pode entender de maneira completa a saúde. O que seria o bem-estar social? Autores da própria OMS e fora dela têm tentado entender e configurar esse bem-estar social. A partir da Segunda Guerra Mundial, e a OMS foi fruto pós-Segunda Guerra Mundial, nós visualizamos a Europa principalmente dizimada pela Segunda Guerra e os efeitos devastadores daquela devastação social e, portanto, também demandas econômicas, financeiras, demandas, portanto, materiais, que geravam sofrimento nas famílias. E é por essa razão que se tentou conferir um aspecto social à saúde. E assim que a gente vai ter uma série de reflexões, de estudos, de obras versando sobre essa questão da saúde social, que envolve elementos econômicos, financeiros, sem sombra de dúvida, os elementos que podem propiciar, viabilizar nesse mundo a sobrevivência do indivíduo, né? Uma certa autonomia do indivíduo, a ponto de ele ter, pelo menos, os meios básicos para sobreviver ou para viver de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada. E também a dimensão social, que é um aspecto, que é um marcador na vida da criatura humana, que possibilita e enseja uma série de sofrimentos. Ninguém pode negar, e não precisamos explicar muito para entendermos o quanto o fator social afeta o indivíduo como um todo. As suas relações, a forma como ele estabelece as suas interações, a forma como ele é visto, como ele se vê e como ele acha que ele é visto. Portanto, a ideia de estar à margem da sociedade ou se sentir inserido, por exemplo, para só citar um exemplo, na nossa cultura, especialmente a cultura brasileira, a cultura ocidental, a ideia da atividade laboral quase sempre marca, ou pelo menos caracteriza um certo fator de inserção social ou não. Tanto é que quase sempre quando a gente está em meios sociais, a gente pergunta, e você faz o quê? Você trabalha com o quê? E quase sempre quem está em uma situação de vulnerabilidade nessa área, por exemplo, de um desemprego, por exemplo, de um comprometimento na área da atividade laboral, se sente à margem da sociedade, porque o trabalho em nossa cultura é um elemento de identidade social. E aqueles que não se sentem inseridos, daí a clássica depressão de quem se aposenta. É muito comum aqueles que se aposentam, não todos, é claro, mas é clássico, quadros de depressão se desenvolverem a partir de aposentadoria. Por uma série de fatores, é claro, e por também um conjunto de crenças de se atribuir funcionalidade e utilidade apenas na atividade laboral e não desenvolver outros recursos, não desenvolver outros mecanismos de sentido de vida. E aí a pessoa se aposenta e começa a se sentir, de alguma forma, inútil, de uma forma ociosa, né? E aquela vida que levou durante 30, não sei quantos anos, trabalhando, agora parece perder o sentido. Então, o meio social, os elementos sociais, os fatores sociais, colaboram muito em favor
ao contrário, à saúde do indivíduo. Há uma saúde que tem a ver com bem-estar, como diz a Organização Mundial de Saúde. Então, os relacionamentos sociais, a interação, como o indivíduo interage, como o indivíduo se comunica, o repertório dele na interação social, né? Ou então o empobrecimento social, um dos fatores a analisar em termos de saúde de um modo geral, é o empobrecimento ou não social do indivíduo. Isso é, a forma como ele interage, né? O repertório que ele tem social, o grupo de apoio que ele tem, a rede de relacionamento social que ele estabelece. Isso é, portanto, um fator, um marcador importante para a gente entender o binômio saúde e doença, no aspecto, portanto, social. E aí a gente chega no terceiro elemento, que é conceito de saúde na Organização Mundial de Saúde, bem-estar mental. E aí a coisa começa a complicar mais. Se o conceito de saúde já é desafiante para os autores, imaginemos o que é saúde mental. A definição já tem muitos problemas e já carrega consigo muitos problemas, a ponto de bem-estar mental apresentar uma série de definições, não está muito bem definido, não está muito bem configurado, e quando a gente ataca para a área da saúde mental, a própria Organização Mundial de Saúde chegou a declarar que o conceito de saúde mental ainda não é claro. Ainda não é claro. Para autores, para estudiosos, e a gente vai entender um pouco o porquê disso. É uma declaração, portanto, dessa entidade mundial. O que é saúde mental? O que significa, o que caracteriza esse bem-estar mental? Quais os problemas que a gente tem em definição de saúde mental? E aí, a gente tem hoje uma literatura vasta sobre o que é normalidade psíquica e o que não é normalidade psíquica. E aí, é claro, há exageros de um lado, exageros de outro, teorizações, especulações. Alguns, inclusive, especialmente na área da antipsiquiatria, querem de alguma forma desconstruir todos os quadros clínicos, em nosso modo de entender. Também não é por aí, porque os quadros clínicos, embora às vezes rotulam, às vezes estigmatizam, mas nos ajudam a definir um conjunto de fenômenos para melhor abordá-los e para melhor tratá-los. Mas, por outro lado, ficarmos também aprisionados, enjaulados em abstrações, porque são abstrações. O que é esquizofrenia? Você pega na esquizofrenia? Você consegue fazer um exame no microscópio? Aqui está a esquizofrenia. Você consegue perceber empiricamente, laboratorialmente o que é esquizofrenia? Não, é uma abstração. É um conjunto de sintomas que são observáveis e que reunidos a gente chama de esquizofrenia. O que não significa dizer que não seja real. É uma abstração porque do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista empírico, não se pode verificar, não se pode averiguar. Você não abre o cérebro do sujeito e diz, não, aqui está a esquizofrenia. Não tem um exame de sangue que você faz e diz assim, deu esquizofrenia no exame de sangue. É através de observação clínica. É por isso que alguns médicos têm preconceito com psiquiatria, né? Não sei se você sabe, quem é da medicina sabe, que a psiquiatria é considerada uma prima pobre da medicina. Você vai fazer residência em psiquiatria? Psiquiatria está na idade média, não tem tecnologia nenhuma. É só observação de sintomas, é só relato clínico de paciente, medicação. Né? É considerado algo assim um pouco excluído, né? Um pouco assim à margem, né? Diferente de cardiologia, de neurologia, que tem tecnologia avançada, que tem aparelhos, etc. E assim por diante. Então, a saúde mental, portanto, é um conceito muito complexo, difícil de definir. Por quê? Porque a história da psiquiatria, eu digo mais, antes mesmo da psiquiatria acadêmica, a história do entendimento do psiquismo humano não foi em cima de saúde mental, foi em cima de doença mental. Durante toda a história, a criatura humana se preocupou em estudar o psiquismo a partir de sintomas que eram observados, a partir de alterações psíquicas, de transtornos psíquicos. A partir daí é que houve movimentação humana de intervenção, de abordagem, antes mesmo da ciência acadêmica, da ciência laboratorial, antes mesmo. Todo o foco na história humana em torno da saúde mental não foi da saúde mental, foi em cima de doenças mentais. E, portanto, é por essa razão que o conceito de saúde mental foi elaborado a partir de ausência
de doença mental. Eu estou usando doença mental, embora seja um nome, uma expressão mais obsoleta, uma expressão mais ultrapassada, não se fala mais em doença, mas em transtorno, por uma série de questões médicas aí. Né? Doença tem a ver com algo que é algo claro do ponto de vista da causa. Né? Você tem uma infecção na garganta, é porque é uma bactéria, portanto você sabe a causa, e aí você tem uma clareza do prognóstico, você toma um antibiótico, mata a bactéria, fica bom da doença. Isso é doença. Do ponto de vista da saúde mental, não é claro, aí por isso que tirou doença, porque você não tem uma causa clara, você tem fatores, e você não sabe direito como é o prognóstico. Você tem especulações, você tem uma probabilidade maior, se o indivíduo se tratar dessa ou daquela forma, de ter respostas positivas, mas é tão ainda enigmático as causas como a evolução do quadro. E a evolução dos quadros distintos, ou melhor, das situações distintas de um mesmo quadro. Uma depressão se manifesta de maneira diferente em cada caso, com tintas específicas da subjetividade do paciente, do sujeito. Isso que é muito interessante. Então, o foco da psiquiatria, a psiquiatria ancestral e a psiquiatria científica, digamos assim, vamos usar esse termo, sempre foi em cima do quê? Psicoses, transtornos, oligofrenia, alterações psíquicas metabólicas, ou melhor, alterações metabólicas que tinham um efeito psíquico, portanto glandulares, orgânicas, e assim foi que construiu-se a história da psiquiatria, não para a saúde mental, mas para lidar com transtornos mentais. Por isso é difícil a gente saber o que é saúde mental. Por quê? Porque quando a gente examina o que é normalidade psíquica, do que é anormalidade entre aspas, do que é alteração psíquica, fica muito difícil. E cada vez que o tempo passa, a coisa vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Porque com o tempo, as pessoas tinham aquela divisão, né? Lembram das expressões hospício, manicômio, a casa dos horrores? Quem ia para lá quando voltava, a família marcava o indivíduo. Ele já esteve lá, viu? Hoje são clínicas, né, que a pessoa se interna, né? Como diz Divaldo Franco, são SPA, a pessoa interna para emagrecer fisicamente e para também tratar as suas demandas emocionais. É chique ser maluco hoje. Essa é a ideia. É chique. E é difícil agora a gente dizer o que é, o que não é, o que é, o que não é, porque quando a gente vê a sociedade como a gente está se organizando, por isso que o poeta popular foi muito sábio na sua música De Perto Ninguém é Normal. Talvez nem de longe. Mas a verdade é que a saúde mental é um conceito vago do ponto de vista da literatura científica. Porque quando autores começam a tentar definir saúde mental, sabe o que acontece? Sabe qual é o problema? Cai em crenças culturais, em valores religiosos, em idiosincrasias de determinado contexto, de determinada cultura. E esse é o problema, estabelecer um conceito universal, um conceito planetário do que é saúde mental, especificamente. Porque aquilo que parece ser culturalmente positivo, em outra cultura parece ser um transtorno, desvio. Esse é o problema. E aí, a tentativa com base acadêmica, biológica, de definir saúde mental é o quê? A ausência de sintomas clínicos. Aquilo que está no DSM-5 agora, DSM-5, CID-10, CID-11. Aquilo que está nos quadros, nos compêndios de psiquiatria, de relato de sintomas, seria a ausência de saúde mental. Se você não está incluído nesses quadros, se você não tem uma sintomatologia que se inclui nesses quadros, você é portador de saúde mental. Será? Eu vou citar um caso emblemático, que é de uma personalidade conhecida e que ficou na história no século XX em função do nazismo. Aliás, o próprio Jung havia examinado a psicologia de algumas feras nazistas do Terceiro Reich. E ele ficou intrigado com alguns comportamentos de Himmler, de Goebbels e de outros. Porque alguns não pareciam se encaixar na psicopatologia convencional. É claro, você pega alguns desses famosos, alguns desses que desencadearam o genocídio, o horror, e você pode até enquadrar nos transtornos de personalidade, né? Que hoje é o termo que se utiliza para sociopatia, para psicopatia, né? Ou seja, o indivíduo que tem uma insensibilidade afetiva, um padrão moral um tanto distorcido e disfuncional, aparentemente não sente empatia pelo próximo.
e causa destruição à sua volta para atender os próprios interesses. Parece que não há o superego freudiano, a lei do senso moral, aparentemente, porque o problema é mais complexo do que isso, é muito mais complexo. Não vou entrar aqui para estudar o psicopata, senão a gente passa aqui o final de semana todo. Mas alguns podem ser enquadrados nesse quadro, mas outros não. Vou citar um exemplo. A filósofa judia Hannah Arendt escreveu uma obra fenomenal chamada Eichmann em Jerusalém. Ela participou e acompanhou o julgamento de Eichmann, que era um dos grandes carrascos nazistas, aquele que executava as ordens de Hitler. E ela, judia, que acompanhou, lançou uma obra sobre a banalidade do mal. E ela vai dizer que Eichmann era um ser humano convencional. Porque a gente tem a ideia de que o mal, o perverso, está muito longe, né? Está muito longe. O mal é um monstro, é um destruidor, e a gente está cá. Que é essa mentalidade de dicotomizar o mundo, que é uma mentalidade infantil, né? A criança tem essa coisa do bem e do mal. Né? Então a gente tem isso, né? Na Idade Média era Deus e o diabo. Né? E o diabo sempre estava... Eu tenho tanta saudade do diabo, eu falei isso numa palestra recente. Porque era tão melhor o diabo ali, né? Com a estrutura, com a apresentação dele, né? Estava nos tentando, a gente se protegia, orava. Agora o diabo desapareceu porque o diabo está dentro. É muito mais complicado, os demônios são internos. Era muito melhor, sinto tanta falta do diabo medieval. Aquela figura até engraçada, né? Rabo, chifre, né? Tridente, como diz um pastor protestante. O único solteiro que tem chifre, enfim. Mas essa vivência, essa imagem, é uma imagem medieval, né? De dicotomizar o bem, de separar. Né? E Hannah Arendt publica essa obra dizendo... A banalidade do mal, que Eichmann era um sujeito convencional. Que até o final do seu julgamento ele foi enforcado, ele respondia com total sinceridade, foi avaliado por uma corte imensa, e respondia com total sinceridade, não, eu executava a ordem, era um burocrata. E não tinha noção do que estava fazendo. Quando rompia os campos de concentração, ia para casa, era um excelente pai de família, um marido fiel, dedicado à família, amoroso, carinhoso com os filhos, mas quando estava nos campos de concentração se tornava um títere. Como examinar isso? Ele não se enquadrava nem nos transtornos de personalidade, sociopata, antissocial, psicopata. Só que você não vai achar que esse é o modelo de saúde mental. Extrapola os códigos de saúde mental clássicos da psiquiatria, da Associação Psiquiátrica Americana ou da Organização Mundial de Saúde. Esse é o histórico da saúde mental, sempre está focado em sintomas que se manifestam. Tanto é que a tese quase que milenar, que foi a única explicação científica ou pseudocientífica de saúde e saúde mental, eram as teses de Galeno, a doutrina humoral dos humores, a ideia de que havia 4 substâncias no organismo, sangue, bilis negra, bilis amarela, fleuma, e que o equilíbrio ou desequilíbrio dessa substância geraria doenças físicas ou psíquicas. Daí, melancolia, a palavra antiga para a depressão. Melancolia, melanina, negro, da pigmentação. Colis, bilis. Melancolia, bilis negra. Uma alta quantidade de bilis negra secretada pelo fígado e que geraria o estado de tristeza mórbida, de depressão, de melancolia. Aristóteles tem um texto falando sobre as pessoas que eram afetadas pelos problemas da bilis negra. Mais de 1000 anos, porque varou a Idade Média, só essa teoria, só essa explicação. E qual eram as terapêuticas? Sanguessugas, sangrias, a pessoa ficava desidratada e morria desidratada e louca também. Mas eram as terapêuticas, porque eliminava os excessos dessas substâncias através da derma, desses tratamentos. Ou então, mais tarde, as terapêuticas medievais, né? Jogava o indivíduo de um alçapão catatônico, o indivíduo tombava no chão, se tapeava no chão, e aí reagia e parecia voltar aparentemente ao normal durante um bom tempo, durante um período específico. Então se achava que, dando um choque na pessoa, a pessoa poderia responder. E ali foram os primórdios do futuro eletrochoque. Claro, há uma base científica para a eletroconvulsoterapia muito mais sofisticada do que isso, né? Mais tarde se percebeu que alguns casos de pacientes, por exemplo, que se jogavam de algum local e tinham traumatismo craniano, concussão cerebral, ou um paciente específico em Berlim, né, que se jogou de um sanatório do 4º andar e antes de tombar no chão se agarrou ao poste e foi eletrocutado,
E quando despertou, aparentemente estava melhor do quadro, se concluiu que se produzisse anóxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro durante alguns segundos, em tese poderia recuperar o paciente. O Dr. Sakel, na década de 30, por exemplo, fez um tratamento com um esquizofrênico que era o maior bailarino do mundo, o bailarino russo Nijinsky. Nijinsky foi submetido ao Dr. Sakel com eletrodos, choques de insulina e de metazol nas têmporas, e pareceu recobrar a saúde durante alguns meses, depois voltou à esquizofrenia e morreu. Mas durante algum tempo ele pareceu ter uma resposta àquela eletroconvulsoterapia, esses choques elétricos. E aí mais tarde foi surgindo outras experimentações na eletroconvulsoterapia, que tem uma certa base científica, que tem determinados efeitos para alguns casos, considerados pelos técnicos, né? Mais tarde, os estudos de epilepsia, o indivíduo que entra em epilepsia tem uma convulsão que se assemelha à eletroconvulsoterapia. O Dr. Ladislau von Meduna chegou a especular que alguém que é epiléptico não pode ser esquizofrênico, e alguém que é esquizofrênico não pode ser epiléptico. Essa tese está superada hoje, mas havia uma especulação nesse sentido, porque a convulsão da epilepsia poderia impedir, entre aspas, a instalação do transtorno mental. E assim, se a gente for se alongar aqui para falar do histórico da saúde mental, da psiquiatria, a gente vai ver sempre o foco material em relação às doenças mentais. De Felipe Pinel, que libertou pacientes em Labicêtre, na França, e que foi um dos pioneiros a considerar aqueles pacientes não uma ralé social criminosos, mas doentes que precisavam de tratamento. Começou a catalogar alguns quadros, inclusive melancólicos, do ponto de vista científico. Até mais tarde, Emílio Kraepelin, considerado até hoje o maior nome da história da psiquiatria, um dos pais da psiquiatria genética, inclusive, Kraepelin, esse fenomenal estudioso. Até hoje, os códigos de doenças mentais, de saúde mental, os códigos de diagnóstico, até hoje se baseiam em Kraepelin. Ele que sistematizou, né, a demência precoce, que mais tarde Eugênio Blory vai chamar de esquizofrenia. Ele que sistematizou psicose maníaco-depressiva, o atual transtorno bipolar. Ele fez uma catalogação extraordinária, com uma precisão, né? Fez uma catalogação, fez um estudo, dividiu os pacientes em grupos, né? Ele foi pioneiro nesse sentido para tratá-los de forma diferente, né? E assim por diante. Bloyer, que eu citei aqui, o psiquiatra suíço, né? Que foi inclusive professor de Jung em um sanatório, que tirou a ideia da demência precoce de Kraepelin e colocou a expressão esquizofrenia, né? Frenos, do grego antigo alma, esquizo, partido, a ideia de um espelho que é partido. Portanto, a alma está fragmentada. Essa era a ideia da esquizofrenia, que é a psicose por excelência, a psicose famosa, a psicose que os filmes de Hollywood retratam, por conta dos delírios persecutórios, que são característicos, né, das alucinações auditivas e visuais. Daí os quadros emblemáticos, que não são a maioria, aqueles quadros de John Nash, em Uma Mente Brilhante, o filme, né, prêmio Nobel, né, que aquele quadro ali é um quadro de esquizofrenia paranoide, com alucinações visuais. As alucinações visuais não são nem tão comuns assim esquizofrênicos, as auditivas até são mais frequentes, mas nem todo esquizofrênico alucina visualmente, por exemplo. A alucinação não é um sintoma imprescindível para o quadro de esquizofrenia, né? Tem outros sintomas mais frequentes, embotamento afetivo, delírio, né? Alteração do juízo, da sensopercepção, né? E assim por diante. A interação social é comprometida. Então, desde Paracelso, que tentou fazer terapêuticas, né, na época pós-medieval, para tratamento, para pacientes no sanatório, né, no manicômio, até Emílio Kraepelin, a gente vem numa história grande tentando entender. Aí vem o pai da endocrinologia e começa a estudar, por exemplo, ele, inclusive, segundo a tradição, teria ingerido a glândula suprarrenal de macacos para saber o efeito no seu metabolismo. E começa aí o estudo da endocrinologia, as glândulas que interferem no psiquismo, interferem na saúde mental. Quem vai duvidar de uma alteração mínima de determinados hormônios na tireoide, hipo ou hipertireoidismo, e que afeta o comportamento, que afeta o estado de humor, que às vezes mascara uma aparente depressão que não é hipotireoidismo. Ou alterações até no desenvolvimento. A época de Allan Kardec é chamado de cretinismo, aqueles transtornos do desenvolvimento onde a pessoa tinha um retardo físico-motor, está na obra kardeciana isso, que era resultado
de uma disfunção glandular. Por exemplo, da tireoide. A tireoide, quando em fase infantil não funciona bem, pode prejudicar o desenvolvimento físico, psíquico, motor. Então o indivíduo não cresce, o indivíduo tem alguns retardos por conta de algo glandular que gera algo psíquico. A tese de doutorado do Dr. Juliano Moreira, aqui na Bahia, que versou sobre a sífilis e os efeitos da sífilis na saúde mental, defendendo a ideia que há determinadas doenças que, como comorbidade, como efeito, como consequência, determinadas doenças podem gerar determinados quadros de transtorno mental. Então vejamos que esses estudos muito fortes, a partir do cérebro, do entendimento do cérebro, as bases biológicas estruturaram a ideia do transtorno mental e, por consequência, saúde mental. Ou seja, o transtorno mental, por incrível que pareça, era um quadro maior do que a própria saúde mental. Então, se olhava o transtorno mental e o que sobrava que não era transtorno é saúde mental. Essa é a ideia de uma psiquiatria, de uma ciência com base biológica. Então, via de regra, traumatismo craniano, lesão cerebral, que pode gerar uma disfunção psíquica e determinados quadros mentais, alterações endocrinológicas ou glandulares, que pode gerar determinados aspectos aí na saúde mental. E é claro, o mais famoso que é alterações na neuroquímica cerebral, que ensejou aí o aparecimento de fármacos, de psicofármacos, de medicações muito boas, aliás, justas, para dar conta de disfunções neuroniais, de alterações dos neurotransmissores e que possibilitou uma qualidade de vida maior. Uma qualidade de vida maior e melhor. Porque há quadros que têm uma dimensão biológica, uma dimensão cerebral, uma alteração. Só que, aí que está o problema. A ciência ficou... Todos esses pensadores que eu citei até agora, Felipe Pinel, Kraepelin, que são admiráveis, todos eles sustentavam que o transtorno mental tinha base exclusivamente biológica. Eram sensacionais, mas tinham uma compreensão limitada da saúde mental. Portanto, os transtornos tinham base biológica. Sigmund Freud e as experiências da metapsicologia, deixa eu explicar, metapsicologia é um termo que era utilizado no século XIX para falar meta além, daí o que é metafísico é alguma coisa que não é física. Metapsicologia foi um termo que foi usado para algumas teorias na época que começaram a surgir e que defendiam a ideia que há dimensões que não são físicas, mas que têm a ver com saúde mental ou com transtorno mental. A psicanálise freudiana foi a mais conhecida, a que ficou mais em voga. Por quê? Porque quando Freud começou a sistematizar a sua teoria, que foi chamada de metapsicologia, ele próprio admitiu que era uma metapsicologia, não tinha um aparato biológico. Você não abre o cérebro do paciente e diz, não, aqui está o inconsciente, aqui está o subconsciente, o pré-consciente, aqui está o id, né? O centro, a estrutura psíquica. Então, ele tem um mérito, Freud, e a psicanálise que veio a partir dele, de conseguir demonstrar através de observações que há elementos que não são físicos, que são psíquicos e que interferem na saúde mental. Mas o modelo de Freud ainda é materialista. É um modelo que essa dimensão é uma dimensão da mente, do psiquismo, mas o psiquismo é um produto do cérebro. Quando o cérebro morre, o psiquismo morre. Portanto, a ideia é o seguinte, o pensamento, essa era a ideia que até cientistas usavam, tá? Essa imagem. O pensamento é uma segregação cerebral, é uma sudorese cerebral. Essa era a ideia. Da mesma forma que a urina é uma segregação dos rins, da mesma forma que a bilis é uma secreção do fígado, o pensamento seria uma secreção do cérebro. Essa era a ideia. Então, embora Freud dê um passo avançado, ainda o modelo dele é materialista. É um modelo submetido, subordinado ao corpo. E a causa da alma do inconsciente é o corpo. Mas já era um passo avançado. Um passo mais além. E toda a psicanálise que veio, trabalhando com essas abstrações, veio trabalhar com esses conceitos, veio ampliar a neuroses, até somatizações de ordem psicológica, que não tem nenhuma lesão cerebral, que não tem nenhuma alteração cerebral, neuroquímica, mas que gera disfunção no psiquismo. E se a gente considerar a saúde mental apenas algo de maneira biológica,
um conflito dessa natureza não seria indicador de ausência de saúde mental. Olha só que problema. E aí a psicologia avançou muito com isso. Psicologia, psiquiatria avançou muito com isso, lidando com abstrações. Hoje, a gente vê, por exemplo, na área acadêmica, psiquiatria, o foco predominante ainda é na medicação, claro, na medicalização, e na dimensão biológica dos transtornos, a compreensão é de uma dimensão biológica. A psicoterapia, a psicologia acadêmica tem evoluído um pouco, porque quando a psicologia acadêmica lida, por exemplo, no passado, psicologia, psicoterapia lidava apenas com demandas também. O indivíduo tinha um transtorno mental, o indivíduo tinha um sofrimento psíquico, lidava em cima disso. A saúde mental era compreendida a partir disso. Efeito dessa tradição. Mesmo as neuroses, as patologias, os conflitos, eram em cima disso. Atualmente, a gente tem visto uma mudança. Eu estou falando aqui de que há 30 anos, alguém não ia fazer psicoterapia como faz hoje para se conhecer. Alguém não buscava psicoterapia para entender a relação com o pai, por exemplo. Eu estou falando aqui em termos de Brasil. Há 30 anos, por exemplo. Não busca. Psicoterapia era coisa de doença mental. O indivíduo não buscava, em linhas gerais, para, por exemplo, não, eu tenho uma dificuldade de me relacionar no meu meio de trabalho, eu vou lá para me trabalhar, para me aprimorar. Como a gente vê hoje em áreas psicoterápicas. Então, há um avanço nesse sentido. Pessoas que não têm um quadro clínico, não estão sofrendo de depressão, não estão sofrendo de um transtorno de ansiedade clássico, mas estão com demandas de outra natureza, ou estão com desejo de prevenção. Eu vou para me melhorar como pessoa, eu vou para me trabalhar, eu vou para refletir. Eu escutava isso, me permitam dizer, de uma paciente recentemente. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu estava no consultório, ela dizia, as reflexões que me possibilitaram mudar a forma de me relacionar em determinados ambientes, eu fiz aqui e me ajudaram a me ajustar de uma forma diferente. Me fizeram pensar de uma forma diferente. Ou seja, não é uma questão de transtorno mental. Ela não tem transtorno mental. Então isso é interessante, essa ideia. Então a gente vê hoje a pessoa, por exemplo, não tem uma depressão, mas tem, por exemplo, a carência afetiva. É uma demanda. Mas não é uma demanda clínica psiquiátrica. Ou então a pessoa vai buscar, por exemplo, um tratamento de qualquer natureza, não precisa ser psicoterapia, não, qualquer natureza, porque quer encontrar um sentido para viver. Bem-sucedida profissionalmente, bem economicamente, família estruturada, saúde física, mas tem uma necessidade de buscar um propósito para a vida. Isso daí não era algo pensado, não era coisa de psicoterapia, é coisa de poesia. Como se poesia fosse uma coisa menor, né? Não é. Mas era isso que era considerado, né? Era uma coisa para a arte, para a filosofia. E aí, meus amigos, eu preciso dizer uma coisa. A abordagem materialista, eu não vou dizer nem freudiana, porque embora fosse em cima de leituras de Freud, não necessariamente a leitura de Freud leva a abordagens dessa natureza, mas ficou conhecido o clichê do terapeuta com base em leitura freudiana, portanto materialista, dizer, por exemplo, para o paciente, sei lá, vou ilustrar aqui com um caso. O paciente chega e diz assim, não, eu estou com uma questão, sei lá, sexual com o meu marido, uma questão de comprometimento da libido com... Eu estou usando o tema da libido, porque é um tema caro na psicanálise freudiana, um tema muito explorado. Eu estou com a questão da libido, eu estou com a questão de limitação, de diminuição de interesse no meu casamento, e eu estou perdendo interesse. Esse é um clichê que eu vou usar, tá? Não é todo terapeuta que fazia isso. Não é todo analista freudiano que fazia isso, mas é muito comum, com base nessa visão, dizer, por que tu não larga e vá se realizar como pessoa? Vá se satisfazer como pessoa, larga essa criatura e vá para outra. A fila anda. Não existia essa expressão no passado, né? Muda de página. Essa era a orientação que se dava. Por quê? Porque o conceito freudiano é o seguinte, as nossas somatizações, nossos conflitos, têm em grande medida, a base, as repressões da libido, que causam somatizações, que causam neuroses, que causam problemas, e é necessário, portanto, liberá-las. Só que, a depender de como eu faço isso, eu gero comprometimento na minha saúde mental. Porque uma vida carpe diem, uma vida hedonista,
E é uma vida, às vezes, caracterizada pelo remorso, pelo vazio, porque se a vida fosse apenas um sucessivo conjunto de prazeres, as pessoas que são exemplos, inclusive na mídia, de hedonismo, seriam pessoas felizes. Não precisariam estar usando cocaína. Não precisariam estar portadora de vícios, de fugas psicológicas, se envolvendo em cada confusão. Que tem os prazeres na palma das mãos. Que tem poder, fama, recurso financeiro. Então, essa era a abordagem. Por quê? Porque era uma abordagem com um modelo materialista, uma visão de mundo material. A psicologia deu avanços, né? A gente vê hoje trabalhos fantásticos sobre autoestima, sobre mudar o pensamento. Né? O indivíduo está triste, trabalhar em terapia para mudar o pensamento. Aí a gente já está tocando a alma, porque é a alma que pensa, a alma que muda o pensamento. A autoestima tem a ver com o conceito que a gente tem da alma. Autoconceito, não é isso que se fala em psicologia, em psicoterapia? Bulimia, anorexia é o quê? Disfunção no autoconceito. A minha está esquálida, nem menstrua mais, não consegue ficar em pé e se sente gorda quando você olha no espelho. Uma disfunção na autoimagem. Como se enxerga? Porque às vezes a gente tem um modelo mental com o qual a gente se enxerga. Eu fecho os olhos e eu me imagino como eu sou. Esse modelo mental, que André Luiz vai chamar corpo mental, quando a gente desencarna, a gente gera uma aparência nossa a partir desses modelos, dessas referências. Que ele chama de corpo mental, evolução em dois mundos. Que é a forma como a gente se enxerga. Só que as raízes espirituais, diz André Luiz, têm a ver com padrões mais profundos, que a gente vai examinar aqui. Então, há limitações na psicologia acadêmica. Há limitações na psicologia clássica, porque param na autoestima. O que é muito bom, já está trabalhando o ser, a alma. Renovação, higiene mental, mudança de pensamento. A psicologia transpessoal deu um passo avançado, aborda os modelos transpessoais, que vão falar o quê? De energias sutis, né? Daquilo que na doutrina espírita chama de obsessão, né? De psicopatologia com caráter aí mediúnico, né? Ou transtornos que têm um fator mediúnico espiritual, um assédio. Da mesma forma que a gente tem pressões nas relações interpessoais, a gente tem relações interpsíquicas. E esses relacionamentos também interferem sobre o nosso mundo mental. Conteúdos reencarnatórios, os trabalhos de Stanislav Grof, de Roger Ruger, os conteúdos, Maurice Nefferson, Dennis Kelsen, Edith Fiore, Helen Wambach, esses grandes autores referenciais de hipnose, de terapia regressiva, de indução ao passado. Mas as soluções, é um passo avançado dos modelos transpessoais, mas a solução terapêutica foi uma solução que já focaliza no espírito, na alma, mas são soluções ou encaminhamentos que têm certos limites. Por que tem certos limites? Porque, como diz Allan Kardec, aquilo, aonde a ciência para, o espiritismo vai até as causas. Como a ciência evita, de um modo geral, falar de padrões morais, porque moral é uma expressão pejorativa, ficou mal vista ao longo da história por conta das religiões. A ideia de moral é uma ideia limitadora, que moralidade e ciência se afastaram. O espiritismo apresenta um modelo de saúde mental sofisticado. Razão pela qual o espírito Joana de Ângeles costuma dizer que os modelos transpessoais da psicologia são cópias limitadas da proposta espírita. Por quê? Porque o espiritismo também aborda a questão de que o ego atual é apenas um pouco do muito que somos. Que através do ego, na experiência terrena atual, eu revelo apenas a ponta da caneta daquilo que eu sou. Porque o espírito é muito mais do que aquilo que ele viabiliza na encarnação. Daquilo que ele expressa através de. Porque há conteúdos do passado que estão armazenados em mim e que eu não tenho acesso ainda. Que nós somos muito maiores do que aquilo que a gente tem acesso, viabiliza, que é um mecanismo de limitação para a gente trabalhar determinados valores. Diz a doutrina espírita. Emmanuel chega a dizer que os neurônios que bloqueiam determinados conteúdos do passado funcionam como quebra-luzes a benefício do indivíduo. Quebra-luzes.
Mas, e aí o Espiritismo explica os conteúdos reencarnatórios, etc. Quantos quadros de saúde mental têm a ver com resquícios de reorganização atual que remonta a um pretérito anterior? Ou melhor, um pretérito mais remoto. Eu me lembro de um quadro que a gente acompanhou em experiência terapêutica. Um quadro de narcolepsia. Esse transtorno, a pessoa dormia até no trabalho, até no trânsito. Era tomado, tombava. Já estava com uma medicação sofisticada, de alta tecnologia, e ainda assim tinha problemas. E aí a gente foi abordando na terapia convencional. Eu comecei a fazer alguns exercícios de visualização, de meditação. E sem a minha indução, veja que coisa interessante, sem a minha indução, não foi algo programado, até porque eu não acredito que experiências de indução hipnótica sejam para todas as pessoas, são quadros específicos para alguns casos, segundo os melhores teóricos. O paciente entrou num transe e relatou aquilo que eu interpretei, que nós interpretamos como uma vivência anterior. Ele tinha ingerido uma medicação para o suicídio. Uma medicação do passado que o indivíduo... Aqueles barbitúricos do passado, que segundo a tradição, Marilyn Monroe teria tomado e teria ocasionado, por uma sedação muito profunda, uma parada cardiorrespiratória. O indivíduo então quis morrer numa sedação, dormindo profundamente, e voltou com resquício do suicídio. Mas o problema não é regredir e despertar recordações. A questão é como eu soluciono isso, ou como eu trabalho isso, como eu administro isso. Como eu lido com isso. Porque o fato de eu saber algo do passado não necessariamente me modifica. Mas como eu gerencio isso. Às vezes saber, tomar consciência é importante. Eu tenho medo irracional, fobia, medo irracional. Quando eu tomo consciência da razão, aquilo me ajuda a diluir, mas não é suficiente. O indivíduo tem fobia social. Chega nesse local, nesse recinto aqui, começa a ficar com medo das multidões. Aí quando vai estudar a história dele, foi alguém que prejudicou multidões. Foi alguém, por exemplo, que lidou com o poder público, que esteve à frente de grandes multidões, lesou, a justiça humana não conseguiu pegar, passou ileso às escondidas, mas a consciência não esqueceu. O indivíduo retorna, diz Joana de Ângeles, com a culpa inconsciente. E essa culpa inconsciente faz ele ter medo de errar, de novo, ter medo de reincidir no erro, ter medo de enfrentar as multidões e ter medo de ser desmascarado. Aí chega numa multidão como essa, ele tem medo de alguém denunciá-lo, entre aspas, de um conteúdo do passado. É claro que não é racional, é um clichê, um arquivo do inconsciente. A doutrina espírita explica. Lesões afetivas. Eu sou conquistador, eu seduzo, eu engano, eu utilizo pessoas como objeto do meu prazer sexual e vou gerando lesões da alma. Diz Emmanuel, essas criaturas, diz ele, vida e sexo, podem retomar a experiência terrena com inibições. Inibições, às vezes, sexuais, impedimentos orgânicos mesmo, ou inibições afetivas, emocionais, dificuldades, bloqueios para desenvolver experiências amorosas com os outros. Quantos a gente conhece que se acham não merecedores de estabelecer uma relação amorosa com a outra pessoa afetiva? Não é por opção, porque tem gente que opta por ser solteiro, não tem problema nenhum. Mas por desejar muito, mas achar que não é merecedor. Eu conheço pelo menos umas 4 ou 5 pessoas assim. Eu me lembro de uma amiga, eu já contei isso em outra palestra, que ela era tão preocupada com essa coisa de desonestidade, e ela é o exemplo nosso de honestidade. Tudo direitinho. E um dia, estávamos assim, como se fosse numa mesa dessa, tinha algumas pessoas, e ela estava trabalhando, a gente se levantou, estávamos em grupo de amigos, e iríamos pegar alguma comida para almoçar, era um evento, e ela ficou. E aí uma das nossas amigas disse assim, fulano, eu não vou levar minha bolsa não, vou deixar aqui a bolsa, eu tome conta dela. Quando a gente voltou, essa nossa amiga estava pálida, nervosa, tremendo. Isso que foi? Ó, confira aí para ver se está tudo aí. Eu não peguei nada não, confira aí. Pode conferir, se tiver alguma coisa eu arco. Ela já é conhecida com esse tipo de atitude, né? Tem uma baixa autoestima, né? É inclusive acompanhada por um colega em psicoterapia.
E a gente costuma dizer, fulana, você acha que a gente duvida de você? Você é um exemplo de correção. Inclusive é explorada, pessoas se aproveitam dela nesse sentido. E eu fiquei fazendo aquela leitura e tive uma intuição. Ela é honesta nessa experiência. Mas a culpa de uma desonestidade anterior faz com que ela ache que o tempo todo ela vai ser pega em alguma coisa. Então vejamos que a experiência espírita nos ajuda. Mas o que eu gostaria de enfatizar, já caminhando para o encerramento, eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte, é que o que o Espiritismo agrega é dizer o seguinte, que o modelo de saúde espírita vai convidar-nos a desenvolver espiritualidade. Espiritualidade. Por quê? Porque quando o Espiritismo, por exemplo, coloca o Evangelho de Jesus não como um padrão religioso moral, mas como tratado de saúde, como tratado de higiene mental, ele quer dizer que o estilo de vida espiritual ou espiritualizado é saúde mental. O que eu quero dizer é o seguinte, doença mental, transtorno mental, você trata com a psiquiatria e é preciso tratar. É preciso tratar. Quando você tem uma disfunção, se é a medicação, precisa às vezes a intervenção medicamentosa. Se não é a medicação, a intervenção terapêutica, precisa. Mas isso é para os transtornos. Saúde mental não busca psiquiatria. Você busca tratamento. Saúde mental vai além dos modelos acadêmicos. Saúde mental é mais profundo, porque tem a ver com estilo de vida. Carl Johnson, Melanie Klein, dois materialistas, na Associação Psiquiátrica Americana, vai dizer na década de 80 mais ou menos assim, duas personalidades conhecidas da história da psiquiatria. Eles vão dizer, nós somos ateus, materialistas, mas chegamos à conclusão que as melhores terapêuticas para os sofrimentos emocionais é baseado no perdão, na caridade, no amor, conforme está no Evangelho de Jesus. Aquela declaração foi estarrecedora. Vai, não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Essa expressão do médico, do terapeuta divino, é mais profunda do que nós imaginamos. É uma orientação de estilo de vida. É dizer, como ele dizia, porque ele queria dizer que os problemas orgânicos que ele estava curando era apenas um símbolo de problemas da alma. Que aquelas doenças físicas que ele curara era um sinal, um símbolo, uma mensagem simbólica, como gosta a psicanálise, de que havia demandas do psiquismo, do ser espiritual. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer, o único ser na Terra que não adoeceu foi Jesus. Todos os outros têm acidente de percurso na área da saúde. Por quê? Porque ali era o modelo de saúde integral. Se você for olhar o Evangelho, não tem uma diarreia. Não, comeu, teve infecção intestinal, intoxicação alimentar, passou mal, os evangelistas seriam notados. Ficou com gripe, caiu de cama gripado, teve H1N1. Não tem. Porque ali é a saúde integral. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, nós somos médicos de nós mesmos. Quando você for para o médico, se você ficar, doutor, esse remédio que você passou não adianta nada. Doutor, a prescrição que você falou, isso é se você está indo para o médico assim, você está querendo um médico materialista. Que é o médico que resolve o meu problema. Não, o médico vai ser um auxiliar. O médico, o terapeuta, o orientador religioso vai ser um auxiliar. Você que é médico de você mesmo. A minha parte é me reorganizar. Ou você acha que a alergia que você tem, que de vez em quando desencadeia, a alteração da tireoide, a enxaqueca que vem e que volta, é aleatório. Não tem razões profundas. Os órgãos de choque, como diz André Luiz. E qual é a alimentação que eu estou dando à minha alma? Os nutrientes do espírito. O que eu quero dizer com tudo isso, e o tema é fascinante, é que saúde mental tem a ver com espiritualidade, porque a mente é o espírito. Se a mente é o espírito, saúde mental tem que ter atendimentos também espirituais. O que eu quero dizer é que todas as terapias são de fora para dentro. Medicação, muito justa, para tratar os efeitos, terapêuticas alternativas, psicoterapia. Todas as terapias acadêmicas são de fora para dentro. Espiritualidade é a terapia que você faz de dentro para fora. Porque espiritualidade é a quantidade de conteúdo espiritual que a gente está colocando aqui.
que nós já conseguimos ter por dentro. Espiritualidade é esse estilo de vida que a gente já conseguiu internalizar. Espiritualidade é a saúde mental que eu já consegui conquistar por dentro. Diz Emmanuel, já caminhando para a conclusão, que as ciências, mesmo as psicológicas, chegam, por exemplo, na tensão psíquica. Ele usa essa expressão tensão psíquica em Pensamento e Vida. E por detrás de tensões psíquicas, há gastrite, úlcera, enxaquecas, infarte, alterações gastrointestinais, problemas circulatórios e até mesmo a loucura ou dermatites que se abrem em feridas. Emmanuel vai dizer, por detrás há uma tensão psíquica no sujeito. Só que o que a ciência convencional para na tensão psíquica. Vamos trabalhar a tensão psíquica. E não percebe que a tensão psíquica tem uma raiz moral. Às vezes eu estou com uma tensão psíquica por conta de eu estar competindo para ver quem é melhor com o meu competidor no trabalho. Às vezes eu estou com uma tensão psíquica por conta de um grande orgulho da preocupação que eu tenho do que os outros vão pensar de mim. Às vezes a tensão psíquica que eu tenho é pela minha imagem, que eu não quero que ninguém denigra, que ninguém fira a minha suposta reputação. Às vezes a minha tensão psíquica é um conflito familiar por conta de um padrão moral que eu estou cultivando. O que os modelos acadêmicos param é no aspecto emocional, que já é o espírito, mas cuja raiz está ali uma questão da alma, uma questão moral. Quando a gente fala em moral, as pessoas arrepiam. Moral aqui no sentido ético, no sentido cosmoético, no sentido de desenvolvimento humano. Daí, meus amigos, para concluir, eu gostaria de citar duas coisas só. Quando Joana de Ângeles começou a escrever a famosa série psicológica, o primeiro livro da coleção é Jesus e a Atualidade, 1989. Nós, do movimento espírita, estranhamos essa coleção psicológica. Ela abordar questões emocionais. Ela estava antecipando o que a gente está vendo hoje. Depressão, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, suicídio graçando, problemas de suicídio grave em adolescentes, em acadêmicos. A gente está aqui no evento da AME. Quantos casos eu tenho visto, inclusive tenho... E olha que é um recorte pequeno populacional na minha atividade, de estudantes de medicina cometendo suicídio ou pensando em suicídio. Isso está dizendo para nós que o nosso modelo de sociedade tem alguma coisa errada, não está funcionando. Agora vejam a visão futurista de Allan Kardec. Porque Joana de Ângeles antecipou isso com a obra psicológica. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura. Usou a expressão da época, loucura, né? Que era a expressão geral. Olha o que ele diz. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrena e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. A forma como eu encaro os aborrecimentos da vida, as adversidades da vida. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva a razão aqui no sentido de saúde mental, lhe preserva a razão dos abalos que, se não fosse isso, a teriam perturbado. Portanto, a resignação que o Espiritismo promove é resiliência. Resignação não é acomodação. Resignação é eu trabalhar os meus problemas de saúde, mas aqueles problemas que não cedem, aqueles problemas que não têm resposta terapêutica, ter a consciência que aquelas questões já são a terapia. Já fazem parte da terapia. Eu tenho um amigo que disse, se não fosse esse problema que eu tenho no fígado, eu ia beber até cair. Olha que maravilha. E quantos quadros que nos limitam. Eu lembro de Dr. Alberto Almeida, confrade de nosso irmão, falando do pai dele.
O pai dele que veio com transtorno bipolar, usava medicação, harmonizava, de repente entrava no surto. Veio com deficiências físicas e tinha uma tendência ao narcisismo, tinha uma tendência de se achar o melhor. Se interessou pela leitura espírita, ficou espírita e se achava o mais espírita de todos. A mãe de Alberto Almeida passava por cada situação com ele, que era verdadeiro espiritualizado em casa, e ele se achava o espírita, o espiritualizado. Só que quando ele tinha surtos, porque a questão dele era no poder, ele tinha questões do poder no passado, mas quando ele estava no surto, ele se achava o Napoleão Bonaparte de volta, o rei, né? Entrava em surto e achava que ia ser o presidente da República, que tem alguns surtos assim em pacientes psicóticos, né? Então, note bem a questão, a resignação, a calma, a serenidade de lidar a partir do modo que eu encaro a vida. Se eu sou materialista, se eu tenho um modelo materialista, eu me agarro à vida material e sofro mais. Ódio, mágoa, destrói o psiquismo. O corpo humano, até o corpo humano, os hormônios e o psiquismo não suportam se você odeia durante muito tempo. Se você odeia, ou se você cultiva a mágoa durante muito tempo, você vai adoecer. Você tem uma farmácia dentro de você. O reino dos céus está dentro de vós. Você tem elementos curativos dentro de você que você pode acionar. Você cura de dentro para fora. A indústria farmacêutica não vai gostar disso que eu estou dizendo. Mas o amor cura. E eu quero concluir a minha fala dizendo a questão que Emmanuel respondeu. Eu não falei da OMS? Não falei no conceito de saúde? Saúde, modelo biopsicossocial, saúde mental, a dificuldade de conceituar saúde mental. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 95, respondeu: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E o espírito nobre responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa de moléstias e deficiências transitórias da terra. Até a gente encontrar essa perfeita harmonia da alma, que é a verdadeira saúde, a gente vai precisar tanto das limitações na área de saúde, como de comprimidos, de cirurgias, de medicações, que são as necessidades transitórias, até a gente encontrar essa harmonia perfeita da alma. O caso que eu ilustrei do pai de Alberto Almeida, graças ao transtorno psíquico, ele ficava limitado para não reincidir nos mesmos erros. E quantos de nós que temos limitações físicas ou psíquicas que nos ajudam a crescer internamente, que nos ajudam a nos aprimorar como pessoas, que nos ajudam a olhar para outros aspectos da vida. Já notaram como quando tudo vai bem conosco, quando tudo sorri conosco, a gente fica um pouco indiferente em relação ao próximo? A gente quase sempre não mergulha para dentro. Quando está tudo bem, quando a gente está com folga na vida, a gente tende a ter uma vida apenas sensorial, uma experiência apenas material, sensorial e sensual, no sentido do gozo, mais gozo, mais gozo. Quando as coisas começam a nos incomodar, primeiro que a gente é mais empático com a dor do próximo, a gente é mais sensível com a dor do próximo, porque compreende o que é que o outro está passando, como a gente viaja mais para dentro. Portanto, meus amigos, isso que a gente está fazendo aqui é conhecimento, produção de conhecimento espiritual, é espiritismo. E é também medicina da alma. Mas para a obtenção da saúde mental é necessária espiritualidade. E espiritualidade nós não conseguimos fazer no coletivo. É uma busca pessoal. A espiritualidade é a quantidade daquilo que eu já internalizei. A espiritualidade é aquilo que eu já conquistei por dentro. A espiritualidade é a quantidade do espiritismo que eu já carrego. A espiritualidade é o modo como eu lido diante de um problema de saúde. O modo como eu lido diante de um problema de família. De um diagnóstico terrível. Da perda de um filho. A forma como eu respondo, a forma como eu lido, como eu administro. Isso é que dá o tônus, que me dá o termômetro da espiritualidade. Por isso que o sofrimento é o termômetro. Porque avalia, na hora do sofrimento, a gente tem a dimensão de onde a gente está. Enquanto o sofrimento não vem, enquanto a dificuldade não vem, a gente às vezes tem uma ideia
nossa. Mas o sofrimento é que vai dizer como é que a gente responde. Em que nível é o termômetro que nos avalia. É por essa razão que eu parabenizo a AME e parabenizo a FEB por encontros como esse, para falar de um tema dessa natureza. Saúde, portanto, é a harmonia da alma. Saúde, portanto, é a tua fé te salvou, como disse Jesus. Muito obrigado, muita paz.